E aí galera, tudo bem com vocês aí? Vamos lá, mais um devocional. Para quem não nos conhece, meu nome é Rafael Feliciani. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe com seus amigos. Beleza? E nessa manhã nós estaremos aqui falando acerca de um tema muito importante. Vamos fazer um estudo breve, né, acerca do apóstolo Paulo. Já ouviu falar do apóstolo Paulo? Grande referência, né, no Novo Testamento. Um homem que escreveu 13 cartas no Novo Testamento, muito usado por Deus. Mas antes de ser chamado de Paulo, o nome dele de origem era Saulo. Isso nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 8 não, perdão, capítulo 7, versículo de número 58, que diz assim: expulsando-os da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Ou seja, antes de ser chamado Paulo, né, antes da sua conversão, o nome dele era Saulo. E quem foi Saulo? Saulo era um jovem, né, que nem a própria palavra de Deus diz, que ele aprendeu, né, de uma forma muito rigorosa, à risca mesmo, as escrituras de Deus através ali do Pentateuco, né? Ele estudava aos pés de Gamaliel, um grande conhecedor das escrituras. E quando ele começa a estudar, né, começa a aprender, era alguém, porque o significado do nome Saulo significa aquele que foi muito desejado, né? Então algo que nós vemos em Saulo, gente, que é muito importante, né, que ele era uma pessoa muito dedicada, ele era uma pessoa muito esforçada, ele tinha zelo, né, daquilo, da forma do que ele aprendeu sobre o Pentateuco, sobre as leis ali de Moisés. Então aqui a Bíblia vai dizer que antes mesmo da conversão dele, ele já tinha essa sede, né? Já tinha essa vontade de zelar, de cumprir tudo aquilo que ele aprendeu, crendo ele em seu coração que ele estava fazendo a vontade de Deus, né? Estava fazendo o que era correto. Então aqui em sua primeira aparição em Atos 7, a Bíblia vai dizer, né, que Estevão é um homem diácono muito levantado por Deus, grandemente usado. Ele começa a vir pregando ali o Velho Testamento, falando para os religiosos ali da época, no qual Saulo já estava incluído ali no meio daquelas pessoas. E ali no finalzinho ali as pessoas apedrejam, né? Os religiosos apedrejam Estevão até a morte. Só que pega as vestes de Estevão e lança aos pés de Saulo, né? Que consentiu com a morte de Estevão. E dali foi gerado, né, no capítulo de número 9, aqui a gente vai ver que Saulo foi gerado ali o desejo dele, algo que é muito importante de a gente entender, que Saulo, por ser uma pessoa muito desejada, né, o nome dele ali, ele era uma pessoa que tinha sangue no olho mesmo de querer fazer o que as escrituras ali da forma que ele aprendeu se cumprisse através da vida dele. Então a Bíblia vai dizer logo no começo do capítulo que ele chega ali, né, até ao seu sumo sacerdote pedindo carta, né, de liberação para ir até o povo ali de Damasco, as sinagogas, para todos aqueles que estivessem pregando, né, acerca de que Cristo veio, ressuscitou, morreu e ressuscitou, ele mandasse prender todo esse povo. Mas não nenhuma maldade, não nenhum entendimento de tipo assim, não, eu odeio esse tipo de povo, eu odeio essas pessoas que pregam acerca de que Jesus já veio, morreu. Mas a intenção dele era de que ele estivesse fazendo isso, ele estaria cumprindo a lei, ele estaria vivendo de acordo com a lei. Então ele era uma pessoa muito dedicada, muito zelosa pelo Pentateuco, da forma que ele achava que era correta. Aí nós já conhecemos a palavra, né? Se você ainda não conhece, aqui a partir do capítulo 9 de Atos vai falar um pouco ali da conversão dele. Mais pra frente ele recebe essa carta de liberação, ele vai a caminho de Damasco. E no meio do caminho, né, uma grande luz aparece ali diante dele, faz com que ele caia do cavalo, né? E a Bíblia fala no versículo de número 5 que Jesus, o próprio Jesus, aparece para ele e fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues, dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nessa primeira parte aqui, gente, eu não vou estender muito, nós vamos falar apenas um pouco sobre Saulo, né? Então, até depois nós chegarmos quem foi Paulo, né? O que ele fez, né? Todas as influências que ele teve no Evangelho. E nós vamos perceber aqui que logo nesse primeiro impacto,
Saulo era uma pessoa que era muito dedicada, muito esforçada em aprender desde criança. Ele já aprendia ali sobre o Pentateuco, sobre as Escrituras, da forma que a religião, né, ensinava. E quando Jesus Cristo vem, morre, ressuscita, levanta homens, levanta discípulos do Senhor. E Saulo ele acaba consentindo, né? Ele acaba participando ali da morte de Estevão. E certamente nessa conversão dele, antes da conversão dele, os próprios cristãos, né, os judeus, olhavam ele como uma pessoa muito ruim, uma pessoa que perseguia a igreja, uma pessoa que mandava prender, mandava matar. Então olhava para ele com os olhares de tipo, nessa pessoa, se ele aparecer, ele vai ser uma pessoa, né, que vai trazer destruição, vai trazer sofrimento, vai trazer tristeza para o povo de Deus. E algo que nós aprendemos aqui na vida de Saulo, gente, que na palavra de Deus, né, principalmente, que nem todas aquelas pessoas que nos perseguem, nem todas aquelas pessoas que desejam o nosso mal, a maioria das vezes não é por algo que ela tem um conhecimento, algo que realmente, tipo assim, não, estou fazendo isso ciente do que eu estou fazendo. Às vezes essas pessoas praticam esse tipo de atitude pensando que está fazendo o que é correto. Mas o nosso papel como igreja de Deus é apresentar essas pessoas na mão do Senhor, colocar nas mãos deles, que muitas vezes esse tipo de pessoa é que se encontra assim nas escrituras, que para mim muitas vezes pode ser uma pessoa rejeitável, uma pessoa, não, isso daí não dá, cara, essa pessoa aí só quer o mal, só deseja mal, tem más intenções, mas pode ser que Jesus esteja olhando para elas e falando assim, esse aí para mim é um vaso escolhido. E Saulo, por Deus, a gente tem um costume de olhar o exterior, né? Ver apenas as atitudes da pessoa no exterior, aquilo que a pessoa está fazendo. E Saulo, na verdade aqui, ele, se nós olhássemos exteriormente, eu acredito que todos nós falamos, não, esse cara tá vindo aqui, vai matar a gente, vai mandar prender nossos filhos, nossas famílias, vai lançar na cadeia, porque acha que nós estamos fazendo o que é errado. Só que Deus olhando para o coração dele falou, se esse homem se converter, certamente ele vai fazer a diferença. Pela dedicação, pelo esforço, pela vontade incessantemente de querer fazer o que é certo, ele irá fazer coisas boas. Então, gente, nesse primeiro devocional nosso, nesse primeiro estudo acerca da vida do apóstolo Paulo, antes de nós entrarmos no apóstolo Paulo, nós vamos ver que até perto de sua conversão, algo que nos deixa uma lição aqui, ele era uma pessoa dedicada, ele era uma pessoa esforçada. Então, peça para Deus, vamos pedir para Deus abrir nossos olhos espirituais, que nós venhamos ter entendimento de que muitas vezes aquela pessoa que tem te perseguido, aquela pessoa que você sabe que te persegue, aquela pessoa que você sabe que te deseja o mal, peça que o Senhor abra seus olhos, abra nossos olhos, para que a gente possa ver a realidade daquela pessoa, a realidade da intenção do coração daquela pessoa, que muitas vezes pode ser que ela esteja fazendo da forma que ela aprendeu, da forma que ela aprendeu dentro de uma ignorância, dentro de uma não revelação, dentro de uma não graça. Então aqui nós vemos que quando Deus olhou para aquele homem e falou, não, vocês olham o exterior, eu já estou olhando o coração, já estou olhando a intenção. Ele está querendo cumprir a minha palavra, só que da forma incorreta. Amém, gente? Então vamos parar por aqui. Nesse primeiro vídeo nós estamos falando sobre um pouco do apóstolo Paulo, né? Mas antes de sua conversão. Espero que você tenha gostado. Nos acompanhe, né, aí para a gente desenvolver mais as outras edições, né, sobre o apóstolo Paulo. E no próximo vídeo nós vamos falar como foi ali a conversão dele. Como foi a conversão, se as pessoas que Deus colocou ali para dar uma assistência ali no começo. E assim por diante nós vamos aprendendo um pouquinho sobre a vida do apóstolo Paulo. Amém, galerinha? Nos ajuda aí, né? Escreve, compartilha com as pessoas que você gosta. E que nós estaremos fazendo um estudo a partir desses dias acerca da vida do apóstolo Paulo. Beleza? Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus.